Bom dia aí para vocês, meus amigos, meus seguidores do Instagram, Facebook, YouTube. Uma pergunta: você já se perguntou de onde vêm as doenças? Vou citar aqui 5 pontos e especificar os mais importantes, da onde surgem, aonde se desenvolvem as doenças. Doenças, primeiro ponto: doenças são desenvolvidas por nós. São produzidas pelo nosso próprio organismo, pela nossa própria somatização. Primeiro ponto. Segundo ponto, doenças são adquiridas por herança genética. Então está lá dentro dos genes, por carga hereditária. Terceiro ponto, doenças são desequilíbrios do meio em que vivemos ou que convivemos com pessoas, com outros. Quarto ponto, doenças são transmitidas por outras pessoas ou por animais. Quinto ponto, doenças são desequilíbrios alimentares e desequilíbrios sedentarismo. Então, vou especificar agora dentro do contexto, rapidinho, cada ponto desse. Então, primeiro ponto, doenças são desenvolvidas ou produzidas. Vamos lá. Como a gente produz uma doença? Por exemplo, uma AVE. A gente fala assim, produziu uma AVE. Como? Produziu pelo sistema nervoso, produziu por uma pressão alta, produziu pelo um emocional, muita ansiedade. O corpo produziu, quer dizer, o corpo adquiriu algo e fez com que produzisse um trombo, uma embolia e produzisse então o AVC, que é o AVE hoje. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então o corpo nosso, no primeiro ponto, as doenças podem ser desenvolvidas por nós. Como desenvolvida? Desenvolvida pelo como nos somatizamos essa doença, são desenvolvidas por como a gente interage com algum fato, algum ponto, alguma situação, então nós vamos produzir essa doença. Elas são adquiridas por código genético, ou seja, dentro dos genes, das gametas e dos genes nosso, estão um código de doenças hereditárias. Então, tem muitas doenças aí que estão dentro de um código genético hereditário, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, uma doença autoimune, o diabetes. O diabetes está dentro de um código hoje genético. Ela pode ser também meio que produzida, mas ela está dentro de um código genético. Mas aí tem os problemas cardíacos, neurológicos, doenças neurológicas, doenças cardíacas, que está dentro também de uma herança hereditária, tá? Doenças são desequilíbrios do meio em que vivemos ou convivemos com outro. Bom, esse ponto é um ponto que eu trabalho muito. São desequilíbrios do meio em que vivemos ou convivemos. Então, assim, a pessoa casa de jovem, de acordo com o que foi o casamento dela, com que ela se relacionou com os pais, com que ela já traz essa carga já de relacionamento com o pai e com a mãe, vai ser como ela vai se relacionar com o marido, com a esposa e com os filhos. E como ela convive ali no matrimônio e com a família dela, com a família que ela vai desenvolver, os filhos, que vão ser produzidas então dentro desse desequilíbrio, que vai ser produzidas essas doenças. Então, quando a gente convive bem com as pessoas, quando a gente traz já uma convivência de uma forma mais saudável, a gente vai ter uma convivência mais saudável com a nossa esposa, com o marido. Quando a gente traz uma convivência mais doentia, mais patológica, estou falando emocional da nossa família, e a gente casa, a gente vai trazer essa convivência patológica emocional e vai se desenvolver as doenças. Quais as doenças que se desenvolvem nesse contexto? Bom, se a gente tiver com muito problema interpessoal, relacionamento, problemas afetivos, a gente pode gerar doenças como úlceras gástricas, doenças cardíacas, doenças vasculares, né? Então as doenças vêm também, né, nesse ponto aí, no terceiro ponto, desequilíbrio do meio em que vivemos e que convivemos com outros, tá? Então muitas doenças hoje são da nossa convivência
com esposa, marido e, para ser mais preciso, já vem de um comportamento familiar, tá? Quarto ponto, doenças são transmitidas por pessoas e animais. Com certeza, isso aí entra os vetores, né? Por exemplo, nós somos um dos vetores da Covid, então a gente é um hospedeiro e também um vetor. Então, o vírus se aloja em nós e nós transmitimos para outras pessoas. Doenças são transmitidas por animais também, a gente sabe, como o caso da dengue, da febre amarela, né? Da doença de Chagas, são animais, então insetos, né? A raiva, né? De cães, de morcegos, então a doença é transmitida por animais, é muito amplo esse contexto, e por pessoas. Doenças são desequilíbrios alimentares e sedentarismo, com certeza. Uma pessoa sedentária, ela vai produzir doenças metabólicas, cardíacas, vasculares, para não dizer de emocional também, como psicológico, depressão. Então, a sedentarismo hoje, um dos piores somatizações de doença em relacionado ao metabolismo, ao peso, e daí desequilíbrios metabólicos, né? Como daí vem a diabetes, e aí vem também produzindo aí problemas cardíacos, neurológicos, em decorrência da CA, em decorrência da alimentação, do sedentarismo. E alimentação, estão juntos, sedentarismo e alimentação. Sedentarismo, então, normalmente vem de uma pessoa com desequilíbrio alimentar também. Então, desequilíbrio alimentar vai produzir doenças também relacionadas também a diabetes, síndrome metabólica, problemas hormonais, problemas vasculares, cardiovascular, problemas também relacionados gástricos, né? Doenças como gastrites, colite, diverticulite, também relacionado com alimentação. Então, alimentação e sedentarismo. Então, aqui ficou os 5 pontos, né? Só para a gente saber de onde vêm as doenças, né? Primeiro, são desenvolvidas ou produzidas, comportamental nossa também, hábitos, né? Doenças são desequilíbrios por herança genética, são aquelas herdadas, né, nas gametas, num código genético. Doenças são desequilíbrios do meio em que vivemos, isso é bem importante, a gente citou que a gente já traz um comportamento familiar, né? E a gente convive com a nossa esposa, com o marido, com filhos, e vai produzindo, então esses desequilíbrios vão produzindo doenças. Doenças são transmitidas por pessoas e animais, com certeza, citei aqui como a dengue, a febre amarela, a Chagas, né? A raiva, e por pessoas também, como também a parte gripe, covid, né? E assim por diante. E são desequilíbrios alimentares, né? E sedentarismo. Alimentares são muitas doenças metabólicas, diabetes, doenças cardiovasculares, né? E o sedentarismo também produz as doenças ligadas às doenças alimentares. Uma está ligada com a outra. Uma pessoa tem um péssimo hábito alimentar, não pratica exercício, vai desenvolver doenças relacionadas então como a pressão alta, né? O AVC, doenças gástricas, doenças também ligadas às dores, às inflamações, tá bom? Então aqui nesse contexto a gente viu 5 pontos aí que a gente deve anotar e cuidar cada um deles e buscar um profissional qualificado para nos tratar, ok? Esse é só um videozinho rápido para mostrar para a gente da onde que surgem as doenças. Pode compartilhar, pode curtir, ficar à vontade. Obrigado.